Programa Estilo. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Guia do Marceneiro. O sonho do seu móvel sob medida começa aqui. Bruna Alonso. Clínica de Estética Avançada. Mirante das Águas. Lugar de gente feliz. Wilk Mídias. Filmagens aéreas, imagens e edições para publicidade e redes sociais. Anjos Colchões. Da Avenida Tancredo Neves, 160, Pico do Amor. E Sicredi, aqui seu dinheiro rende um mundo melhor. Sejam muito bem-vindos a mais um quadro Lívia com Estilo, aqui no programa Estilo de Herbert Matos, que vai ao ar todas as sextas-feiras e com reprise na segunda. E antes de começar a falar qualquer coisa aqui do nosso entrevistado, da nossa entrevista de hoje, que vai ser maravilhosa, eu quero agradecer a vocês pelo carinho que tanto eu quanto a minha mãe recebemos no programa passado, o feedback de vocês, dizer que isso me deixa muito feliz, saber que vocês estão gostando do programa e dizer que o carinho é recíproco e que nós estamos aqui sempre para agradar vocês que nos assistem. Hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Diogo Oliveira da Cruz, ele é advogado. Nós vamos falar sobre um tema muito palpitante. Dr. Diogo, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer participar do seu programa, Lívia. O prazer é nosso, até porque, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema, como eu disse, muito importante para todas as famílias brasileiras, que é a alienação fiduciária de imóveis, ou seja, os financiamentos de imóveis. Eu e o Dr. Diogo, antes de começar o programa, estávamos aqui conversando e falando o quanto isso afeta as famílias brasileiras que hoje, em sua grande maioria, precisam de um financiamento para adquirir um imóvel, não é isso, doutor? Sim, Lívia. A maioria da população hoje em dia possui um certo financiamento. E a maior parte da população possui seus imóveis financiados, né? Então, quer dizer, é um contrato muito típico e muito utilizado aí pelos consumidores. Eu imagino, né? Até porque o sonho da casa própria muitas vezes pode ser inviabilizado por um contrato mal feito, né? E o doutor hoje vai estar aqui para explicar tudinho para vocês. Doutor, o que é alienação fiduciária de imóveis? Então, a alienação fiduciária de imóveis é o tipo de contrato, né, negocial jurídico. Ele é um dos tipos de contrato, porque existe o CDC, né, que é aquele crédito direto ao consumidor, possui o leasing, possui o consignado, então a gente conhece vários, né? E a alienação fiduciária é uma das espécies de contrato onde o consumidor, né, coloca um bem em garantia em favor do banco, né, e o banco faz o aporte do dinheiro para o pagamento daquele pessoa que está vendendo o imóvel, né? De forma bem prática seria isso, né? Então o consumidor fica na posse direta do bem e o banco possui a propriedade de forma indireta. Então é naqueles casos onde a pessoa quer comprar o bem, antes o banco vai lá, avalia se aquele bem serve como garantia para o próprio financiamento, não é isso? Exatamente, né? Toda vez que você vai participar de uma negociação jurídica de um financiamento imobiliário, o banco faz uma vistoria, geralmente você paga-se taxa para o vistoriador, entendeu? E ele, dando o ok, ele vai financiar uma porcentagem desse imóvel em favor do consumidor. E quando ele faz esse financiamento, automaticamente é averbado na matrícula do imóvel o consumidor como adquirente e o credor fiduciário sendo o banco. Exatamente. De certa maneira, o banco é o proprietário do imóvel, né? Até que aquilo seja quitado. É que às vezes muita gente tem esquece disso ou não sabe desse detalhe, acha que já comprou porque está financiado. Exatamente. A gente fala, né, que quando você tem um imóvel financiado, você não é o proprietário dele ainda, né? Você é o possuidor direto daquele bem, você está na posse, você se utiliza dele, mas a propriedade indireta está com o banco, por causa da dívida. E isso daí só vai ser baixado, essa alienação só se baixa após a quitação integral do contrato.
Perfeito, doutor. E aí, agora, sobretudo na pandemia, muitas pessoas ficaram devendo ou atrasaram seus financiamentos. O que é, doutor, a mora na alienação fiduciária? Então, a mora nada mais é do que a ciência do consumidor que ele possui um débito com o banco, né? Do momento que o banco notifica, porque são requisitos para se dar uma consideração à propriedade, né? O banco tem que notificar o devedor, no caso o consumidor, para que ele tome conhecimento desse débito, né? E regularize a dívida. Não regularizando, aí vai ter as consequências da consolidação. E aí é a hora que muita gente, né, às vezes até deve consultar o senhor quando recebe essa cartinha aí da mora, não é mesmo, doutor? Sim, sim. Muitas pessoas procuram, né? Tem umas que não procuram e não sabem como é que funciona o procedimento. E por isso que estamos aqui hoje para esclarecer mais ao consumidor, porque assim, boa parte da população possui bens financiados, né, através da alienação fiduciária de imóveis. E às vezes recebem a notificação e não procuram uma pessoa especializada no assunto para dirimir essas dúvidas. E aí acaba perdendo o bem depois, né, por revelia de não buscar um profissional. E é por isso que a gente está aqui hoje conversando com o doutor Diogo, que é especialista em direito bancário, e ele está explicando sobre todas as implicações que existem no contrato de financiamento de imóvel, sobretudo no de alienação fiduciária de imóveis. E você que tem esse tipo de contrato e tem dúvidas, fica aí que a gente já volta, vamos para um breve intervalinho. Temos a possibilidade de criar o futuro todos os dias. Com cuidado, dedicação, afeto, trabalho e, acima de tudo, com amor. Março, Mês Internacional da Mulher. Podemos mudar o mundo quando lutamos pela liberdade, para sermos tudo o que podemos e queremos ser. Unimed Cuiabá. Cuidar de você e de todas. Esse é o plano. Atuando há mais de 20 anos no setor moveleiro, o Guia do Marceneiro oferece as melhores soluções quando o assunto é móveis sob medida. Com tecnologia de ponta e matéria-prima de alta qualidade, você vai perceber que fabricar seus móveis com marceneiro local pode ser muito vantajoso e com a qualidade requinte que você tanto busca. Faça uma visita no espaço decorado com ambientes prontos e viva uma experiência real e inspiradora. Guia do Marceneiro. O sonho do seu móvel sob medida começa aqui. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos retornando do nosso intervalo. Hoje eu estou aqui na companhia do Dr. Diogo de Oliveira da Cruz, advogado, especialista em direito civil, e hoje nós estamos falando sobre dívidas bancárias e como isso tem impactado nas famílias. Doutor, antes do intervalo, nós estávamos falando sobre a mora, o problema, né, de não responder aquela cartinha, o que isso gera na vida do consumidor. O senhor estava falando que a falta de uma diligência, de procurar um advogado, um especialista na área, leva até mesmo à perca do imóvel? Exatamente, né? Como a gente estava explicando, a mora nada mais é do que o banco dar a ciência ao consumidor que ele possui um débito e precisa ser quitado. Né? No caso da alienação fiduciária de imóveis, esse procedimento é feito por cartório. Então, quando o consumidor recebe ou o devedor recebe essa notificação, imediatamente o correto é ele procurar o cartório quitar. Porém, ele não fazendo, né, ele vai ter as consequências que é o quê? A consolidação da propriedade pelo banco, né, e até mesmo a perca do seu imóvel através de um leilão.
O que é muito dolorido para muitas famílias, né? Perder o único bem, talvez, que tenham ali para morar. Então, fica aqui a atenção, né? A dica que o doutor está dando para você, assim que receber, buscar o cartório para regularizar a dívida. Mas, doutor, tem gente que às vezes não tem mesmo condições de regularizar. E aí entra a minha pergunta, o que é a purgação da mora? Exatamente. A purgação da mora é ele buscar o cartório para quitação, né? Agora, caso ele não tenha o valor, o montante que o banco apresenta como débito dele, a gente aconselha o quê? Ou busque o banco, né, para uma negociação, ou, né, procure um advogado para que busque um meio alternativo de uma regularização junto ao banco. Existem várias formas que o advogado pode assessorar nessa negociação e ajudar o cliente nessa hora, doutor? Sim, sim. Né? Assim, a busca por um profissional, ele vai analisar como é que aquele procedimento do banco está tramitando. Se ele está correto, se seguiu os requisitos, se a pessoa foi notificada pessoalmente, né? Se o valor do débito está correto, se não tem lá algumas parcelas pagas ou qualquer outro tipo. Então, quando você procura um profissional especializado na área, ele vai analisar o procedimento e, dependendo da situação, conforme o banco fez esse procedimento, pode haver irregularidades, chegando a ser anulado uma consolidação da propriedade ou até mesmo suspendendo um leilão, né? A gente consegue evitar aí a perca maior, que seria a perda do bem. E como ocorre essa intimação para o devedor, doutor? Então, a intimação ela é feita pelo oficial de cartório, né? O oficial de cartório ele procura o devedor na sua residência ou naquele endereço que ele deu no contrato de financiamento. E aqui um alerta, né? Muitas pessoas elas residem num local, fez o contrato nessa localidade, nesse endereço, depois mudam, né? E não comunicam o banco. Então, o oficial do cartorário, ao chegar no local, o correto é a intimação pessoal, mas pode haver a intimação através de terceiros, uma vez que a boa-fé contratual vigora nessa situação e a intimação vai ser recebida. Então, outro alerta é manter sempre atualizado no banco, né, doutor? Sempre, sempre. Tem várias decisões reiteradas do nosso tribunal aqui, que a mudança de endereço sem comunicação prévia da instituição bancária, ela caracteriza má-fé. Então, às vezes, eu resido em um outro endereço, porém o contrato de financiamento está num outro, né? Se o oficial de registro for até lá e notificar um terceiro que talvez você nem conheça, né? Essa notificação pode ser válida. Mais um alerta e a gente, como sempre, trazendo aqui para você, telespectador, essas informações de qualidade que impactam no seu dia a dia. Além disso, eu tenho mais uma pergunta aqui antes do intervalo, doutor, que é o que pode ocorrer, né? Como ocorre a intimação que você falou, né? Que é através de uma outra pessoa. E essa intimação, quando o oficial chega lá e não tem alguém, outra dúvida que eu vejo muito recorrente, né? Mas eu não recebi nada. Como que seria? Tem alguma defesa ou não? Então, nós temos que analisar como é que foi feita essa intimação, certo? Se ela foi realmente no endereço, às vezes, por causa de uma quadra ou do número de casa, há uma regularidade do banco. Ele intima uma pessoa que talvez não teria conhecimento ou que sequer está naquela correspondência ali do cliente. Mas é um alerta ao consumidor, né? As notificações elas podem ser por oficial de registro, que vai pessoalmente. Às vezes pode ser por AR, né, no endereço do contrato. E em caso de edifícios, essas intimações podem ir pelo porteiro. Então, muito importante observar, né, essa intimação, livro de correspondência do edifício, porque às vezes a pessoa recebeu e não repassou essa notificação. E aí está correndo todo um prazo de procedimento de consolidação da propriedade e a pessoa não está ciente. Isso é muito, muito grave, até porque você pode chegar a perder ali o teu bem. A gente vai chamar um breve intervalo, mas antes eu quero agradecer o pessoal lá do Nina Cabeleireiros, que tá sempre com a gente aqui, a Tainá, que faz sempre o meu cabelo, e a Kiane, que é a maquiadora. Um beijo para todo mundo, para elas que são profissionais maravilhosas. E a gente já volta.
Vem aí, dia 16 de abril, aqui no Parque das Águas. A primeira corrida, gente, no Mato Grosso. Corrida contra a fome. Vamos fazer o sucesso dessa corrida? Que depende de mim, Herbert Matos, que eu sou o padrinho da corrida, e de você também. Vamos se unir? Vamos fazer a corrida, o sucesso? As inscrições estão abertas. Acesse agora morromt.com.br, faça sua inscrição. R$ 25,00 mais 2 quilos de alimento não perecível. Promo mais esperada. Liquida Verão Anjos Colchões e Sofás da Avenida Tancredo Neves. Toda loja com até 40% de desconto para você deixar sua casa ainda mais charmosa e aconchegante. Para o quarto, colchões, cabeceiras, travesseiros, roupas de cama. Para a sala, sofás, poltronas, tapetes, decorações. Porque a sua casa precisa oferecer o melhor para sua família. Vem pro Liquida da Anjos Colchões e Sofás na Avenida Tancredo Neves 160, Pico do Amor, em Cuiabá. Estamos de volta aqui no Mirante das Águas, esse lugar lindo, e eu quero deixar aqui o nosso muito obrigada a esse local que sempre nos recebe muito bem e também convidar vocês para virem aqui conhecer, trazerem a família, almoçarem aqui ou também no Happy Hour, que tem um karaokê aqui maravilhoso. Quero deixar sempre esse convite e esse agradecimento. Hoje eu estou aqui recebendo o Dr. Diogo, ele que é advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil, Empresarial, Consumidor, Negocial e membro da Comissão de Direito Bancário da OAB e da ABA de Mato Grosso. Dr. Diogo, hoje nós estamos falando sobre alienação fiduciária de imóveis e o senhor já deixou vários alertas aqui, mas agora o senhor estava falando sobre a ocorrência da consolidação e é isso que eu queria que o senhor elucidasse aqui para os nossos telespectadores. O que é o ato, né, da consolidação e a venda do imóvel? Se ela pode ser feita de forma judicial, como é que é feito isso? Então, a consolidação da propriedade é aquele ato onde o banco ele passa na propriedade do bem, ou seja, você como adquirente, no registro de matrícula, sai lá a pessoa, o consumidor que alienou o bem como adquirente e após o prazo da purgação da mora, o não pagamento, né, e todo o procedimento cartorário, o banco consolida na propriedade desse bem, né? Consolidou na propriedade do bem, abre-se uma averbação aonde o bem está em nome do banco, né? É onde ele, como proprietário, né, o banco, ele pode levar esse bem a leilão para saldar a dívida do consumidor. Né? A lei de alienação imobiliária, a 9.514, ela dá vários momentos onde o consumidor pode tentar purgar sua mora, por mais que tenha decorrido o prazo cartorário, né? Inclusive, o consumidor pode até mesmo participar do leilão. Então, um dos requisitos, né, do momento da consolidação, além da purgação da mora, todo o procedimento de intimação pessoal do consumidor, o ato depois de consolidado e leva a leilão, o consumidor também tem que ser intimado, sob pena de ser anulado o leilão. Então, pode ocorrer uma pergunta, doutor, eu posso conseguir reaver meu bem ainda na fase de leilão? Pode sim, mas para isso tem que procurar um profissional especializado para atuar para você, porque geralmente o consumidor ele não tem esse conhecimento, não sabe nem muito menos quem é o leiloeiro que está fazendo todo esse procedimento. Então é muito importante isso, né? Essa assessoria nessa hora, até de uma pessoa que já sabe como é que funciona o sistema ali no estado, né, doutor? Exato, exatamente. Às vezes você pega alguma instituição bancária, um exemplo, eu vou dar o Bradesco, né? As pessoas não sabem quem realiza o leilão, né? E às vezes a pessoa que já atua na área, ela tem um certo conhecimento, né? Ela já sabe onde vai procurar, qual o leiloeiro que fazem esses leilões e busca através dos editais, né, se o bem daquele consumidor está no leilão.
Porque sabendo que ele foi publicado no edital para leilão, você começa a tomar as iniciativas, né? Porque se o consumidor não foi citado ou intimado desse leilão, também há a possibilidade de se anular essa consolidação. Gente, essas informações são super importantes. Eu tenho certeza que vocês devem estar se beneficiando bastante disso. E a gente vai chamar um breve intervalinho e eu já volto aqui com o Dr. Diogo falando mais sobre esse assunto tão importante que é os financiamentos de imóveis. Fique aí e a gente já volta. Atuando há mais de 20 anos no setor moveleiro, o Guia do Marceneiro oferece as melhores soluções quando o assunto é móveis sob medida. Com tecnologia de ponta e matéria-prima de alta qualidade, você vai perceber que fabricar seus móveis com um marceneiro local pode ser muito vantajoso e com a qualidade requinte que você tanto busca. Faça uma visita no espaço decorado com ambientes prontos e viva uma experiência real e inspiradora. Guia do Marceneiro. O sonho do seu móvel sob medida começa aqui. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O mês da mulher das farmácias Unimed Cuiabá exala a luta e a força de todas. Independentes, seguras, determinadas e sempre lindas. Exime a Firmalize AOX 30 envelopes, R$ 109,99. Balança digital, R$ 75,90. Bepantol hidratante, R$ 69,90. Para todos os dias de luta e também para os de glória. Aproveite as ofertas do mês da mulher. Farmácia Unimed, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou! Seu sonho é realizar um evento encantador e inesquecível? Isso certamente vai acontecer aqui no Mirante das Águas. A cerimônia do seu casamento você pode escolher ao ar livre, junto à natureza exuberante, que proporciona uma luz maravilhosa, tornando o campo um cenário romântico e aconchegante. Ou no Casarão das Águas, um espaço luxuoso, com pista de dança, lustres de cristais e uma majestosa escadaria que vão proporcionar belíssimas fotos. Agora, se você quer celebrar a vida fazendo aquela confraternização com amigos ou comemorar o seu aniversário do seu filho, vem pro Mirante. Aqui a comida é maravilhosa, ambiente seguro com espaço kids para a alegria da criançada. Mirante das Águas, o seu evento no paraíso. Mais uma vez aqui no quadro Lívia com Estilo, retornando do nosso intervalo. Eu hoje recebo o Dr. Diogo. Dr. Diogo, nós estávamos falando sobre as possibilidades, né, que o adquirente tem de, ao longo desse processo, ir retomando o seu bem, não é mesmo? Isso. O consumidor, do momento que ele começa lá com a notificação do primeiro débito dele, né, ele já tem ali o primeiro start para ele começar a tentar reaver seu bem, através de negociação, através de uma anulação do procedimento, e aí vai se desenvolvendo esse procedimento do cartório, chegando à consolidação e até mesmo no leilão. Mesmo no leilão, ainda há possibilidade do consumidor tentar reaver ou anular esse procedimento. Doutor, na sua experiência, antes da gente adentrar um pouquinho sobre o que ocorre durante o leilão, mas na sua experiência, as negociações extrajudiciais, direto com o banco, surtem efeito? Sim, sim. Apesar de às vezes ser bem onerosa ao consumidor, né, uma negociação nem sempre ela sai tão vantajosa assim ao consumidor, mas é um meio pelo qual o consumidor se beneficia para não perder aquele bem, né? Então, dependendo do acordo, compensa sim, né, fazer com o banco para que você não corra de perder um bem maior, que é o bem de sua família, às vezes, né? Com certeza. E aí agora, telespectadores, nós vamos falar sobre o momento do leilão, que eu imagino que deve ser, doutor, uma angústia para muitas pessoas. Minha casa foi a leilão e agora o que eu faço, né? Exatamente. Isso aí é corriqueiro, né? A gente que trabalha na área de direito bancário sabe,
né? Eu tenho clientes que já me procuraram, né, com um primeiro leilão já em edital, né, e mesmo assim conseguimos anular, né? O consumidor ele tem que ter em mente que em todas as fases da consolidação da propriedade, né, e da alienação fiduciária, possui possibilidades para ele tentar reaver a bem. O que ele não pode deixar é a revelia, né? No caso revelia judicial, nós estamos falando aqui numa revelia extrajudicial, porque a consolidação da propriedade ela ocorre, né, pela via do cartório, né? É até um dos questionamentos que a maior parte dos advogados vem debatendo no judiciário. Por quê? Porque não há uma instauração de um processo, né? Tudo na via extrajudicial, e às vezes a gente acha que isso aí fere o contraditório e ampla defesa, né? Porque o consumidor ele recebe a notificação, mas, né, às vezes fica apaziguado, não procura um profissional, e aí quando vê o bem está indo a leilão. E vai rápido, né, doutor? Então, consolidou na propriedade, conforme a lei, né, artigo 27 da Lei 9.514, é 30 dias após o banco faz o primeiro leilão, né? Vai ao primeiro leilão, né, geralmente a preço venal de mercado, e aí após o segundo ele já começa com a depreciação e até mesmo a lances livres, né? Então, o leilão nós sabemos como é que é, ninguém vai para um leilão procurando comprar um bem com valor venal de mercado, e sim com valor depreciado. Eu imagino a angústia que deve ser, né, para você ter ali 30 dias para o teu imóvel ir a leilão. E o que ocorre após o leilão? Bom, foi total revelia, o imóvel foi leiloado, e aí? Então, vamos supor que o consumidor deixou ultrapassar todas as etapas dessa consolidação e o banco, né, como proprietário do bem, vendeu esse bem a leilão. Em tese, o banco ele tem que emitir um termo de quitação desse contrato, né? Porque assim, ao contrário do que ocorre nas alienações de bens móveis, né, no imóvel gera-se a quitação. Porém, o banco também tem o dever de prestar conta, né? Porque muitas das vezes, e depende muito do que o consumidor já pagou no decorrer do seu financiamento, possui valores a receber. Então, quando o banco ele vende esse imóvel a leilão, ele faz lá uma prestação de conta interna do que era o débito, do que foi vendido, né? E faz os abatimentos necessários. Neste caso, é necessário prestar a conta ao consumidor através do princípio da transparência para ver se ele realmente, né, tem valores a receber ou não, né? O bem se quita por ali. Isso é mais uma dica de ouro, né? Se ocorreu isso com você e você não teve essa informação do banco, busque o banco ou um profissional que possa te ajudar a fazer isso, não é mesmo, doutor? Isso, exatamente. Muitas pessoas que teve seus veículos, ou agora nós falando aqui de bens imóveis, né, teve o bem leiloado, recebeu uma ação de despejo, saiu, mas não soube o que aconteceu com o dinheiro que foi arrecadado do bem em leilão. Então, é necessário se procurar, porque às vezes você tem valor a receber e não sabe. Fica aí a dica. Dicas valiosíssimas hoje do Dr. Diogo de Oliveira da Cruz, que é advogado, atuante na área civil, também membro da Comissão de Direito Bancário da OAB e da ABA Mato Grosso, esteve conosco aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e a sua participação também, Dr. Diogo. Obrigado, Lívia. É um prazer estar no seu programa. É um prazer passar o conhecimento ao consumidor, esclarecer ao consumidor do que é necessário, né? Nós sabemos que essa pandemia afetou muitas pessoas, né? E eles têm alienações fiduciárias. Boa parte da população possui alienação fiduciária, ou é de bem móvel ou é de bem imóvel. Então, aqui deixamos um pouco de esclarecimento para que toda vez que ocorrer algum desses procedimentos, procure um profissional, né? Não deixa para o último caso, porque às vezes pode ser tarde. Com certeza absoluta. E assim, com essas palavras do doutor, eu encerro mais um quadro Lívia com Estilo e espero vocês no próximo programa. E até mais. Tchau, tchau. Programa Estilo. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano.
Guia do Marceneiro, o sonho do seu móvel sob medida começa aqui. Bruna Alonso, Clínica de Estética Avançada. Mirante das Águas, lugar de gente feliz. Wilk Mídias, filmagens aéreas, imagens e edições para publicidade e redes sociais. Anjos Colchões, da Avenida Tancredo Neves, 160, Pico do Amor. E Sicredi, aqui seu dinheiro rende um mundo melhor.